Tem em mente, né, que geralmente até a questão de doutrina é algo até ruim. Não sei se você consegue ver isso, por exemplo. Você percebe o crescimento de igrejas neopentecostais, né? E aí há um crescimento muito grande de igrejas neopentecostais, né? Que inclusive está penetrando de uma forma tremenda na igreja pentecostal, de forma que a gente não consegue discernir ou definir quem é pentecostal e quem é pentecostal. Aquele que é o pentecostal clássico, como chamam, acaba se misturando com o neopentecostal, porque, no final das contas, as pessoas não sabem dizer o que é uma doutrina pentecostal e o que é o movimento neopentecostal, né? Então, hoje é necessário, inclusive, ter um tipo de uma apologética, né, que faça, num contexto pentecostal, reavivar de fato aquilo que nossos pais na fé lutaram tanto para ter, né? Que é a doutrina pentecostal, que é a doutrina bíblica, que realmente é fundamental nas escrituras, e não um tipo de, desculpa a expressão, doidice neopentecostal que acaba se misturando, né, com as escrituras. É verdade. Alguns teólogos até contestam essa expressão neopentecostalismo. E por quê? Porque a expressão neo, ela vem do latim, que quer dizer novo. E pentecostalismo seria um novo pentecostalismo. Mas na Bíblia só existe um Pentecoste. Não existe o antigo e o novo Pentecoste. É claro, a expressão foi estabelecida porque este movimento que começou nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo, chegando até no Brasil, ele propunha, dentro de uma visão pentecostal, uma nova liturgia. Uma liturgia concreta, vamos dizer assim, procurando trazer para o âmbito da fé a concretude daquilo que se crê. Aí começou-se a instituir o uso de objetos, de símbolos, e aí nós temos que ter, de fato, não somente conhecimento capaz de contestar esse tipo de ideia, como também para esclarecer as pessoas. O que é ser pentecostal? Me permita fazer esse gancho dentro daquilo que nós estamos conversando. Em tese, de maneira bem simples, ser pentecostal é você acreditar, primeiro, na atualidade das manifestações do Espírito Santo que acontecem em Atos 2 e na igreja primitiva. Então, ser pentecostal é acreditar que o Espírito Santo fez em Atos 2 e nos capítulos seguintes de Atos chegou até nós. Segundo, é nós acreditarmos no batismo com o Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. Então, para uma igreja se considerar ou se autodenominar pentecostal, ela precisa, inclusive acreditar nisso, porque se ela não acredita nisso, se ela não acredita no batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, ela não pode ser considerada pentecostal. Uma das marcas da igreja pentecostal é o foco missionário. A Assembleia de Deus é conhecida no Brasil e no mundo porque é uma igreja que se expande, não é uma igreja que só se estabelece aonde as pessoas têm condição financeira. Sim. Eu viajo, Eloy, o estado do Amapá, conheço praticamente, além de conhecer cada município, conheço também distritos, comunidades, viajo de barco, viajo de carro, já viajei de avião aqui nas comunidades e eu percebo, às vezes, com alegria, como é que Deus tem feito com a história da Assembleia de Deus. A gente chega, pode não ter um hospital, pode não ter uma escola, pode não ter uma delegacia, mas tem uma Assembleia de Deus. A Assembleia está lá, porque essa é uma marca do pentecostalismo verdadeiro. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, é uma igreja que preza por uma doutrina sadia, por uma doutrina que não é anarquista, mas também que não é legalista. É claro, existem situações pontuais de pastores, igrejas ou regiões que ainda se pautam muito, não conseguiram distinguir o que é doutrina de costume e às vezes pesam um pouco na questão dos costumes, confundindo isso com doutrina. Mas, em regra geral, a nossa igreja é uma igreja saudável. Sim. É uma igreja que tem um bom ensino, uma boa doutrina, bons exemplos e que muitas vezes é confundida com essas coisas, com essas bizarrices. Eu vou chamar de bizarrice. Por esses dias eu estava vendo um camarada que num suposto culto pentecostal
subiu numa coluna e começou a bater a cabeça na coluna. A unção do pica-pau. A unção do pica-pau. Eu digo, isso aí não é pentecostalismo, né? Isso aí não é Pentecoste. O outro se veste como se fosse um anjo com a espada na mão. Irmão, essas coisas em nada refletem a verdadeira espiritualidade de um pentecostal. Eu que sou um pentecostal raiz, eu costumo dizer que eu sou pentecostal até o tutano. Mas o que eu digo? O verdadeiro Pentecostes é fruto, primeiramente, de conversão. Não existe um pentecostalismo que prescinda de uma verdadeira conversão. Não é os dons que alguém tem que determinam o nível de espiritualidade que ele possui. O que determina se ele é ou não convertido é o fruto do Espírito que se manifesta na vida dele. É o caráter transformado, é a vida mudada pela palavra. Os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo é capacitação para que você possa fazer a obra de Deus de maneira plena. Agora, o que determina se você é convertido ou não é o fruto. Porque é o que a palavra diz. A Bíblia diz, pelo fruto conhecereis a árvore. Uma árvore má não pode produzir fruto bom, como uma árvore boa não pode produzir fruto mau. Você olha um camarada, fala língua, sapateia, dá cambalhota, aí você vai ver a vida dele, é uma vida toda esculhambada. Casamento arrebentado, compra e não paga, é um indivíduo mal falado na sociedade. Então, eu não posso dizer que esse indivíduo se converteu. Ele pode até ter entrado no Evangelho, mas o Evangelho ainda não entrou nele. Porque à medida que o Evangelho entrar nele, vai haver mudança. É a palavra que diz. Verdade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A palavra diz que se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Significa que se o indivíduo não é nova criatura, ele não está em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.